Então, eu acho que essa é uma questão que ela envolve várias dimensões, começando pelas questões que a professora Isabela colocou, com as quais eu estou de acordo. A primeira questão é talvez a gente considerar que, diferentemente de outros casos no qual o Trump anunciou o tarifaço, esse do Brasil vem com uma enorme carga política junto. E ela não apenas vem com uma intencionalidade, uma direção muito clara em relação ao ex-presidente Bolsonaro, aliado político de Trump no campo da extrema-direita internacional, mas ela atenta contra uma instituição política de um Estado democrático, que é a Suprema Corte brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que ela tem um componente muito distinto dos tarifaços anunciados contra a China, que também foram elevados no primeiro momento, contra o México, que também foram elevados no primeiro momento, mas mais restritos ao campo econômico. Então, isso me faz crer que há um outro componente colocado nessa decisão do Trump que talvez possa escalar ainda mais. Esse é o primeiro ponto importante. Então, nesse sentido, eu acho que não há como a gente considerar válida as observações dos três governadores, porque o papel do governo federal ou do governo central é, nesse caso, defender as instituições políticas do seu país, sem o que não há soberania. Uma segunda questão que me parece importante é nós não podemos desconsiderar que são três potenciais candidatos à presidência no ano que vem e todos os três estão mirando o espólio eleitoral que Jair Bolsonaro ainda tem hoje como principal líder da direita no Brasil. Pesquisa IPESP divulgada ontem confirma que Jair Bolsonaro hoje é o principal líder da direita, reconhecido tanto por eleitores de direita, de centro e de esquerda, e que, nesse sentido, os seus 12, 13% que ele tem do eleitorado nacional ainda, tornam importantíssimo ter um diálogo com essa postura que Bolsonaro e seus aliados têm colocado na sociedade brasileira, que a responsabilidade pelo impasse é do próprio governo Lula. Quando, na verdade, se a gente aceitar isso, nós vamos desconsiderar que a medida foi tomada pelo presidente Trump. Então, não faz muito sentido lógico a gente imaginar que o governo Lula estaria extrapolando as suas iniciativas ou estaria aquém daquilo que ele tem que fazer. E essa é a razão que me faz crer que o governo Trump, de certa maneira, vamos dizer assim, está utilizando um segundo estágio daquilo que ele entende ser necessário para dar conta de restabelecer, na sua visão distorcida do mundo, na sua visão mercantilista de mundo, um equilíbrio na relação entre Estados Unidos e outros países, tomando o Brasil como um primeiro experimento, vamos dizer assim, no qual componentes econômicos e políticos passam a se mesclar como barganha ou como forma de pressão para fazer com que o país possa aceitar aquilo que os Estados Unidos entendem como razoável. Então, nesse sentido, eu acho que é equivocada a fala dos três governadores, porque ela, a rigor, coloca o Brasil numa posição subordinada. Ou seja, então, qual seria o correto? Seria o governo deixar de agir? Seria o governo deixar de pressionar o presidente dos Estados Unidos? Né? Então, esse é o primeiro contexto. Muito rapidamente, apenas para colocar, é claro que o governo Lula, ou pelo menos assim me parece, vinha até então com muita dificuldade de encontrar alguma agenda, uma marca mais própria de governo. E de maneira um pouco desorganizada, duas questões se combinaram nesse sentido. Uma está fora da tua pergunta, mas apenas para deixar registrado, é o debate tributário, ricos contra pobres no Brasil, e a segunda é essa que o governo Trump jogou no colo do governo Lula, que é o atentado contra a soberania nacional. E é justamente isso que esses governadores de oposição perceberam. Lula ganhou de Trump um presente político que ele não esperava, porque significa que as empresas brasileiras serão prejudicadas e significa que Lula tem a oportunidade de se aproveitar bem, evidentemente, de criar um grande pacto, vamos dizer assim, de união nacional, inclusive expandindo o seu apoio político para além dos eleitores que tradicionalmente o apoiam, justamente para mostrar que ele é uma candidatura muito mais confiável, respeitável, com condições de representar o país, do que o bolsonarismo que hoje vem cometendo, a meu juízo, crimes de lesa pátria contra a soberania do país.